Muito bem, bom dia a todos. A gente entra na reta final do curso hoje, certo? E a gente vai começar a falar sobre máquinas de Turing. Então, a gente viu até agora, eu não gosto de usar o termo tudo, mas tudo que tinha para ser visto nesse curso, certo? Nessa disciplina em particular. A gente viu todo o conteúdo relativo a linguagens regulares, certo? A classe das linguagens regulares e a classe das linguagens livres do contexto. Tá? A gente falou sobre os modelos de computação que reconhecem ou que tratam cada uma dessa classe de linguagem, e hoje a gente vai para um mundo um pouco mais amplo, certo? Que é o mundo das linguagens Turing computáveis. Vocês estão percebendo que a gente vai aumentando o nível de complexidade das linguagens, né? Então, a cada novo modelo computacional que a gente apresenta, o que a gente está apresentando na prática é o quê? É uma nova classe de linguagem, certo? Que alguns problemas dessa classe não podem ser resolvidos pelos modelos que resolvem as classes mais. Não é restrita o termo, está me fugindo o termo aqui agora, mas da classe menor, né? Vamos dizer assim. Então hoje a gente vai falar sobre máquina de Turing. Alan Turing é um cara muito famoso. Se vocês são minimamente nerds, devem saber quem é. Né? Ele é considerado um dos pais da computação, talvez o pai da computação. E ele criou esse modelo computacional chamado máquina de Turing, tá? Que, na prática, é o modelo computacional mais poderoso que a gente existe. Então, se tem algum problema que não pode ser resolvido por máquina de Turing, a gente não conhece nenhuma máquina que consiga resolver esse problema. Essencialmente, é isso, sendo bem cru. Obviamente que no meio dessa minha afirmação tem uma série de argumentos formais que suportam ela. Tá? Essa afirmação não é tirada do nada. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o que danado são essas máquinas de Turing, certo? Uma descrição informal, vai ver alguns exemplos e a gente vai ver como é que a gente faz para construir essas máquinas. Tá? Então, a pergunta intrínseca que está aqui, colocada para a gente é: alguns problemas são inerentemente mais difíceis do que outros, certo? Isso é uma pergunta que permeia a teoria da computação e a resposta é sim, existem problemas que são realmente mais difíceis do que outros e não mais difíceis do ponto de vista, não apenas mais difíceis do ponto de vista de me custa mais resolver esses problemas, certo? Uma coisa é o preço que você paga para resolver o problema, outra coisa é se você consegue ou não consegue resolver aquele problema. Então, quando a gente fala, por exemplo, de. Vamos pegar lógica, acho que todo mundo aqui já pagou lógica. Quando a gente fala da tabela verdade, de lógica proposicional, a gente sabe que os métodos que a gente tem para resolver, para responder se uma fórmula é válida ou não é válida, esses métodos, eles existem, é factível de ser feito, certo? Eu consigo fazer programas de computador que resolvem aquilo. Entretanto, o preço que eu pago para resolver aquele problema, no pior caso, é espaço e tempo exponencial, né? Ou seja, minha tabela verdade, ela cresce exponencialmente. Toda vez que eu aumento um único átomo na minha fórmula, eu estou duplicando a quantidade de linhas que eu tenho na tabela verdade. Mas se você tem 10 átomos, você vai ter 2 elevado a 10 linhas, ou seja, 1024, né? 1K linhas. Se você tiver 1000, você vai ter 2 elevado a 1000. Ou seja, rapidinho esse negócio cresce, explode. Então, ele é um problema é um problema difícil de ser resolvido, certo? Mas ele é difícil no sentido de que o preço computacional que eu pago é alto. Entretanto, existem problemas que eu simplesmente não consigo resolver. Tá? E é nesse sentido que eu estou falando de ser difícil. Então, existem problemas que são realmente mais difíceis de serem resolvidos do que outros, ao ponto de que eu não consigo responder a uma determinada pergunta sobre aquele problema. Então, isso é um dos temas centrais da teoria da computação, certo? E a gente vem falando sobre isso, embora não claramente, mas a gente vem falando sobre isso o tempo todo.
Então, quando eu falo para vocês que os autômatos finitos não conseguem responder se uma palavra pertence ou não pertence à linguagem ANBN, o que eu estou dizendo é que o problema ANBN é um problema mais difícil do que os problemas que cabem na classe das linguagens regulares, né? Então, eu preciso de uma máquina mais complicada. Então, o que é que eu fiz? Botei uma memória auxiliar nessa máquina, que é uma pilha, tá? E essa pilha vai me ajudar a responder perguntas sobre uma nova classe de linguagem, que é uma classe mais ampla. Tá? Entretanto, os autômatos de pilha ou as gramáticas livre do contexto, elas não são capazes de lidar com todas as linguagens que a gente conhece. Ou seja, existem problemas que são mais difíceis ainda. E eu preciso de máquinas que são um pouquinho mais complicadas, tá? Um pouquinho mais poderosas, é o termo correto. Então, quando a gente olha para o panorama de todas as linguagens que existem, a gente tem até agora o seguinte cenário. A gente tem a classe das linguagens regulares, que está aqui na área verde, certo? A gente tem a classe das linguagens livre do contexto, tá? Que é o que está aqui na área amarela. E tudo que é livre, tudo que é regular, pelo diagramazinho de Venn aqui, né? Tudo que é regular também é livre do contexto. E depois a gente tem uma classe um tanto quanto mais ampla, que são a classe das linguagens que podem ser reconhecidas por qualquer máquina factível. Ou seja, uma máquina que eu consigo fazer, certo? Não é uma máquina hipotética, é uma máquina que é passível de ser implementada. Então, está aqui nessa área laranja. A gente vai ver lá na frente que isso aqui é a classe das linguagens Turing computáveis, tá? Tem umas subdivisões aí, mas não vamos se preocupar com isso agora não. Bom, isso aqui que está na área laranja, tá? É o que eu consigo efetivamente tratar com um computador, tá? Tudo que eu consigo fazer com um computador está delimitado, está dentro dessa área laranja. Tudo que está fora eu não consigo fazer com o computador, tá? E o curioso é que se a gente colocar numa perspectiva mais ampla, certo? O universo das linguagens que a gente consegue tratar com o computador está aqui nesse ponto, certo? Todo o resto são as coisas que a gente não consegue tratar. Ou seja, existem muito mais linguagens que eu não consigo tratar através de um computador moderno, ou mais especificamente, usando uma máquina de Turing, do que existem problemas que eu consigo tratar com uma máquina de Turing. Tá? Ou seja, o computador resolve boa parte dos nossos problemas, dos problemas práticos, na verdade, mas não resolve tudo. Tá? De fato, tem muito mais problema que a gente não consegue tratar do que problema que a gente consegue tratar. Eu não vou falar sobre problemas não tratáveis nessa aula, isso vai ficar para as próximas 2 aulas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre máquina de Turing. Tá? Então, a gente viu até agora. Bom, a gente viu o mundo de autômato finito, né? E linguagem livre do contexto, e viu o mundo de autômato de pilha, autômato finito e expressão regular, me desculpem, e viu o mundo de autômato de pilha e gramática livre do contexto. Né? Então, autômato finito é bacana, eu resolvo um monte de problemas, são vários problemas interessantes, tá? Não são, apesar de ser o modelo mais simples, não quer dizer que os problemas que eles resolvem são problemas simples demais e que não servem para nada, não, muito pelo contrário, tá? Mas ele não resolve tudo. Então, para eu resolver 0n e 1n, por exemplo, a gente viu que a gente precisa de uma máquina mais poderosa. A gente precisa de uma pilha para quê? Para poder contar até um número arbitrário, né? Então, essa pilha, ela me dá uma memória infinita, eu consigo fazer muitas coisas com ela, mas eu não consigo fazer tudo. Então, eu não consigo, por exemplo, ver, utilizando um autômato de pilha, se a palavra W sustenido W, ou seja, eu tenho a palavra repetida, separada pelo símbolo do hashtag aqui, eu não consigo ver se uma palavra está nesse formato utilizando um autômato de pilha. Tá? Eu não consigo ver se uma palavra está no formato AN, BN, CN, usando um autômato de pilha.
Mas se eu pedir para você fazer um programa em Python que verifica isso, ou seja, você vai receber na entrada, está lá no array, e a única coisa que você vai fazer é percorrer o array e ver se está nesse formato. Eu acho que vocês conseguem fazer, né? Meia horinha aí, se fosse um exercício, eu acho que todo mundo ia conseguir fazer. Né? Com o compilador aberto, obviamente, que a gente ia fazer isso na mão, sem compilar, para ver se não tem erros, para testar também, daria para fazer, né? Ou seja, isso é um problema que é resolvido por um computador, mas não por um autômato de pilha. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um modelo de computação agora que é mais poderoso do que esses autômatos de pilha para resolver essas outras classes de problema. Tá? Observe esse detalhe. Isso é muito importante. Tá? O fato de uma gramática livre do contexto ou um autômato de pilha não conseguir resolver todos os problemas existentes não quer dizer que eles não são máquinas interessantes por si só e que não resolvem problemas interessantes. Basta você ter em mente que uma linguagem de programação, ela é definida utilizando uma gramática livre do contexto, certo? E uma parte importantíssima de um compilador, que é verificar se a sintaxe está certa, ela é essencialmente verificar se a gramática a gramática da linguagem gera aquele programa. O programa é uma palavra da linguagem, no final das contas, tá? E isso por si só é um problema muito complicado, certo? E um problema muito relevante. Imagina aí o caos que seria construir compiladores se você não tivesse dominado todas essas técnicas. Tá? Seria muito mais complicado. Como era bem complicado fazer compiladores, acho que me lembro se até os anos 60 ou 70, acho que foi nos anos 70 que essas coisas ficaram bem estabelecidas e se tornou bem mais simples o processo de construção de compiladores. Até então, construir um compilador era uma coisa muito complicada. Tá? Era muito mais difícil do que a partir do que passou a ser a partir dos anos 70. Tá joia? Então, uma máquina de Turing, afinal de contas, o que é? Eu estou falando que eu vou construir um novo modelo e esse modelo é a danada da máquina de Turing. Tá? Então, uma máquina de Turing nada mais é do que um autômato que está equipado com uma fita infinita. Tá? Você já viu uma fita cassete? Já sim. Já, né? Sabe o que é uma fita cassete. Então imagine que você tem um autômato, tá lá, o autômato tem estados, tem transições, tá bom? E agora, em vez de ter uma pilha associada a esse autômato, eu tenho uma fita. Essa fita é infinita, tá? Ela é infinita. E o que é que o autômato faz? Ele tem um cabeçote que está apontando ali para alguma posição da fita, tá? E o que é que a máquina faz? Bom, a dinâmica da função de transição é essencialmente a mesma. Bom, mudou as coisinhas, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu posso agora ler e escrever dados nessa fita. Tá? E eu movo. A fita tem posições, certo? A fita é discreta, ela tem posições. Tem a posição 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Então a minha cabeça, ela além de ler a entrada, o símbolo que está na entrada, que está na fita, diga-se de passagem, certo? Ele vai ler o que está na fita, vai executar a transição, vai escrever alguma coisa na fita e vai mover a cabeça uma posição para a direita ou uma posição para a esquerda, certo? Minha fita é infinita, eu tenho memória infinita. E ao contrário da pilha, certo? Eu consegui para frente e consegui para trás, né? Então, a minha pilha eu só podia acessar o topo. Na minha fita, não. Na minha fita, eu posso ler, não modificar a fita e ir para a posição seguinte, até que eu ache alguma coisa e depois eu posso retroceder. Né? Ou seja, eu posso ficar indo para lá e para cá na fita a meu critério, certo? A meu prazer. E a meu prazer que eu digo eu, como desenvolvedor da máquina, do programa que está ali, porque no final das contas é um programa, tá? Eu posso fazer isso. Estão entendendo? Então, essa mudança simples, ela agrega muito poder às minhas máquinas, certo? Ao meu modelo computacional e me permite resolver muitos outros problemas. Então, como é que funciona? Só para a gente ver um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um exemplo, eu tenho uma máquina de Turing, está aqui, isso aqui é um autômato, tá? Aqui dentro está codificado um autômato, dentro aqui do MT. Eu tenho, no início, eu tenho a fita, tá?
Da minha fita está a entrada. A entrada que a máquina de Turing vai processar, ela está codificada na entrada de alguma forma. No caso aqui, eu tenho a entrada 001, certo? O meu alfabeto da entrada é o alfabeto 0 e 1, certo? Contém os símbolos 0 e 1. E todas as outras posições da fita contêm um caractere especial que a gente chama de branco, certo? Ou seja, é um símbolo nulo. Não é o símbolo vazio, não confundam com o símbolo vazio, tá? É um símbolo que a gente chama de branco, que é um símbolo que pertence ao alfabeto da fita. Opa, a gente já tem dois alfabetos aí. A gente tem o alfabeto da entrada, que é o que está codificado à entrada, e a gente tem o alfabeto da fita, que é tudo que eu posso escrever na fita, tá? A entrada, obviamente, eu não posso escrever a entrada, mas eu posso subscrever ela. E a fita é o dispositivo em que eu vou escrever símbolos para me ajudar na minha computação. Então, eu tenho dois alfabetos. Eu tenho o alfabeto da entrada e tenho o da fita. O da fita pode ser qualquer coisa. Considerando que a entrada no início está na fita, então o alfabeto da fita contém o alfabeto da entrada, certo? Ele é pelo menos igual acrescido do símbolo branco, porque o símbolo branco ele não faz parte da entrada. Tá? O que faz parte da entrada aqui é 001, mas o resto da fita está todo em branca. Beleza? E o que é que a máquina faz? A máquina simplesmente a cabeça está apontando no início, no começo da entrada, certo? O primeiro símbolo da entrada. Então, ele vai ler o que está na entrada, tá joia? Ele vai ver qual é a transição que vai ser executada aqui dentro, vai escrever alguma coisa aqui, que pode ser inclusive o próprio zero, e vai mover a cabeça uma posição para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, ele escreveu A e veio para a direita, certo? Se eu executar de novo, eu escrevo outro A, venho para a direita. Se eu executar de novo, eu escrevo B, veio para a direita. Se eu executar de novo, eu posso? Eu posso, certo? Tem um símbolo branco, e aí minha máquina aqui está codificada para escrever um X e vir para a esquerda. Bom, escrevo X, venho para a direita, certo? Vocês estão vendo aqui que a cabeça ela pode mover, certo? Tanto para a direita quanto para a esquerda, e eu posso escrever arbitrariamente o que eu quiser aqui, tá? Ah, professor, como é que o senhor sabe que é para escrever o A? Bom, eu não sei porque eu não mostrei o que é que está dentro aqui dessa caixinha, né? Essa caixinha aqui para mim ainda é uma caixa preta. Eu não sei o que é que está dentro dela, mas é o meu exemplo. E o meu exemplo eu estou dizendo que faz isso. Então, por enquanto, aceitem que faz isso. Mas a gente vai ver exatamente como é o autômato que está dentro dessa caixinha aqui. Tá joia? Então, essencialmente, esse é o funcionamento da máquina de Turing. E ele vai executando isso, certo? Até que, eventualmente, ela para. Em algum momento, a máquina para. E aí tem o grande detalhe, quando é que a máquina para, tá? Vocês já fizeram programas que entraram em loop? Já Então, algumas vezes. a condição de parada de uma máquina de Turing é uma coisa um tanto quanto estranha. Estranha não, é um tanto quanto diferente do que a gente viu até agora. Então, quando a gente falava de autômato finito, quando é que a máquina parava? Ela parava quando você lia toda a entrada, né? Quando a gente fala de autômato de pilha, quando é que o autômato para? Quando você leu a entrada e a pilha está vazia, né? É uma condição de parada também. Máquinas de Turing não têm essas condições de parada, tá? Na máquina de Turing existem dois estados especiais que são chamados de estado de aceitação e de estado de rejeição, que quando a máquina chega nesse estado, ela para e aceita ou rejeita a entrada. O detalhe é que pode ser que ela nunca chegue nesse estado. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, recapitulando, uma máquina de Turing ela consiste de três partes. Ela tem uma unidade de controle, certo? Que é um autômato, tá bom? Obviamente que as transições elas são diferentes do autômato infinito, mas essencialmente é um autômato. Eu tenho os estados, eu tenho um estado de aceitação, tenho um estado de rejeição, tem o estado inicial também, e eu tenho uma transição entre os estados, que é o que determina
é o que é que eu leio da fita, o que eu escrevo e se eu vou para a esquerda ou para a direita, né? Aí eu tenho essa fita, essa danada dessa fita, que é uma fita infinita, tá bom? Um parênteses aqui. Quando a gente fala no livro, tá? No livro ele apresenta um modelo em que a fita tem uma posição zero e ela é infinita para a direita, tá? Eu prefiro falar que a fita é infinita para os dois lados. Esses dois modelos são equivalentes, tá? Se vocês forem ver na literatura, vocês vão ver que todos os modelos existentes de máquina de Turing, eles são equivalentes entre si, tá bom? A gente vai ver por quê na próxima aula, mas eles são equivalentes entre si. Então não importa se sua fita só é infinita para um lado, se ela é infinita para os dois, se você tem 2, 3, 4 fitas que a máquina pode escrever, certo? Todos os modelos de máquina de Turing são equivalentes. E por equivalente significa o quê? Significa que eles resolvem a mesma classe de problemas, ou seja, o mesmo conjunto de problemas. O que eu posso fazer com um, eu posso fazer com o outro. Tá? Bom, então, eu tenho a danada dessa fita, certo? Que é, além dela conter a entrada, ela é uma grande área de rascunho que eu uso para fazer a minha computação. E sobre essa fita eu tenho o quê? Tenho um cabeçote, uma cabeça, que ela lê o que está na fita, escreve o que está na fita e eu consigo mover essa cabeça uma posição para a direita ou uma posição para a esquerda. Essencialmente, isso é uma máquina de Turing. Tá? Beleza? Então, eu vou ler o símbolo, tá? Eu leio para onde eu estou apontando, na posição que eu estou apontando, eu mudo o estado, né? Eu escrevo o símbolo e aí eu movo um para a esquerda ou para a direita. Coisa importante, a gente tem 2 alfabetos, eu já tinha dito isso, certo? A máquina tem o alfabeto da entrada, que são os símbolos que eu permito na entrada, e eu tenho o alfabeto da fita. O alfabeto da fita é tudo que eu posso escrever na fita, tá? E esse alfabeto da fita tem um símbolo especial, que a gente chama de símbolo branco, que é denotado em geral por esse quadradinho aqui, ou pela letra B, certo? Vocês vão ver, é muito comum, mas pode ser, assim, a codificação da máquina, quem está fazendo é você, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um ponto. Mas, por convenção, o símbolo branco a gente usa ou esse quadrado ou a letra B, certo? E o símbolo branco, apesar dele estar na fita no momento inicial, ele não faz parte do alfabeto da entrada, certo? Esse é um símbolo especial que pertence ao alfabeto da fita, mas ele não faz parte do alfabeto da entrada. Tá bom? E, obviamente, como a minha entrada está escrita na fita no início, o alfabeto da entrada é um subconjunto do alfabeto da fita, certo? E aqui eu estou botando como subconjunto próprio, mas não é um subconjunto próprio porque esse gama aqui ele tem o branco e o sigma não tem o branco. Beleza? Bom, Beleza. então vamos mostrar aqui para vocês a nossa primeira máquina de Turing. Então, vocês podem ver, é tudo muito familiar, né? Eu tenho meus estados, que são representados pelos círculos, eu tenho um estado inicial, eu tenho transições, eu tenho essas inscrições aqui nas transições, certo? Mas agora eu tenho, a principal diferença, obviamente, é como estão as inscrições e esses dois estados, QA e QR. QA é um estado de aceitação e QR é um estado de rejeição, certo? E uma vez que a máquina chega em um desses estados, ela imediatamente para e aceita ou rejeita. Então essa máquina aqui, certo? É uma máquina que reconhece uma linguagem muito simples, que pode ser reconhecida por um autômato finito, certo? E vamos ver o que danado essa máquina faz, tá? Então, se eu tiver a entrada 1, tem 5 1s na entrada, que danada essa máquina faz? Bom, eu tenho aqui o estado Q0 e eu vou olhar as transições. Então, na transição que vem de Q0 para Q1, o que é que está escrito aqui? Está escrito que, se eu ler 1 na entrada, eu vou escrever um branco e vou mover a cabeça para a direita, certo? Se eu ler o branco na entrada, eu vou escrever branco e vou mover a cabeça para a direita. E vou mover para o estado que a setinha termina.
Então, o que é que eu tenho na entrada? Eu tenho 1, né? Está aqui minha entrada. Está aqui a entrada. Então, o que é que essa máquina de Turing vai fazer? Ela vai ler um, vai escrever um branco e vai mover para a direita. E vai vir para o estado Q1. Ao fazer isso, né? Tá aqui, ao fazer isso, bora, meu filho. Eu escrevi o branco, vim para a direita, eu só tenho 4 1s agora, certo? E vim para o estado Q1. Em Q1, o que é que está dito para fazer? Opa, mesma coisa. Se lê um, escreva um branco e vá para a direita. E ele vai fazendo isso, né? É somente isso. Li o último 1, eu estava em Q0. Li o último 1, eu tenho agora, estou em Q1, eu tenho um símbolo branco, está aqui o branco, né? Eu vou escrever outro branco e vou para a direita, né? Quando eu executar isso, eu termino aqui, tenho um branco e aceitei em estado de cheguei no estado de rejeição, tá? Essencialmente, o que é que essa máquina faz? Ela não faz nada muito interessante, tá? Nada que eu não possa fazer com o autômato finito. O que ela está fazendo é, sobre o alfabeto 1, ou seja, eu só tenho 1 no alfabeto, eu não tenho nem 0, certo? Eu vou contar quantos 1s tem. Se for par, eu aceito. Se a quantidade for par de 1 for par, eu aceito. Se a quantidade de 1 for ímpar, eu rejeito. E no caso aqui, a máquina vai rejeitar, certo? E ela vai parar a execução. Bom, nesse caso concreto, a máquina leu toda a palavra, mas não necessariamente isso vai ser verdade. Bom, isso é uma máquina de Turing, tá? Não tem, assim, do ponto de vista das transições, não tem muita coisa a mais do que um autômato tem, né? Mas essa danada dessa fita infinita e o fato de eu poder mover para lá e para cá, para a esquerda ou para a direita, adiciona muito poder à máquina, no sentido de que quais são os problemas que eu consigo resolver com esse tipo de máquina. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Certo. Bom, se a gente der um reset aqui, vou rapidinho, ela vai aceitar ou vai rejeitar essa entrada? Aceita. Vai aceitar, né? Porque eu vou ler a primeira, vou vir para Q1. Depois eu vou ler o segundo, volto para Q0. Leio o terceiro, venho para Q1 de novo. Leio o quarto, volto para Q0. Aí eu vou ter o branco e eu vou executar essa transição e vou terminar em QA, que é meu estado de aceitação, né? Então, só para a gente ver, tá. Beleza? Aquela ferramentinha que eu mostrei para vocês, o JFlap, ele é capaz de criar esse tipo de máquina, certo? E executar esse tipo de máquina. Tá joia? Então vocês conseguem reproduzir esses exemplos lá tranquilamente. Então, continuando. Esses estados de aceitação e de rejeição, certo? Eles são importantes para a gente, tá? Primeiro porque eu não tinha explicitamente o estado de rejeição nos autômatos finitos, né? O que era rejeição era tudo que não era aceitação. Na máquina de Turing eu tenho isso explícito, o que é um estado de aceitação, o que é o estado de rejeição. E uma vez que a máquina chega nesse estado, ela para, certo? Ela simplesmente para. Então imagine aqui, por exemplo, que eu quero ver se a palavra começa com 0. Esse é o meu problema. Então, no autômato finito, né, eu tenho que ler a palavra toda, mesmo que depois de ler o primeiro símbolo, eu já sei que ela começa com 0. No autômato finito, eu leio a palavra toda, eu termino a execução e aí aceito. Numa máquina de Turing, não. Eu leio o primeiro símbolo, vejo se é 0 ou se é 1. Se for 0, eu vou para o estado de aceitação e paro. Se for 1, vai para o estado de rejeição e rejeita. Eu não preciso ler a palavra toda, certo? Uma vez que chega nesse estado, a máquina para. E isso é muito importante, esse conceito de parar. Parar significa o quê? Significa chegar no estado de aceitação ou rejeição e aceitar ou rejeitar. E literalmente parar a execução. A execução suspende, certo? Lembrem-se, máquinas de Turing podem entrar em loop, certo?
ao contrário dos autômatos finitos e autômatos de pilha. Tá bom? Tá, beleza. Mas vamos ver mais alguns exemplos, certo? Esse modelo é um modelo muito simples de máquina de Turing. Eu acho que o termo correto é elegante, na verdade, não é simples, tá? E essa simplicidade pode dar a entender de que elas não são poderosas o suficiente para resolver problemas interessantes. Não se iludam com isso. Apesar do modelo ser simples, o modelo de máquina de Turing é o modelo computacional mais poderoso que a gente conhece. Vou repetir. O modelo de máquina de Turing é o modelo computacional mais poderoso que a gente conhece. E Java? Java não é mais poderoso, não? Sim ou não? Acho que não. Por Acho que quê? não. Por quê? Você está certo. Hum, Não é. E Java por baixo dos panos implementa uma máquina de Turing. Na prática, certo? Por baixo dos panos, o que a gente tem quando você faz um programa em Java é uma máquina de Turing, certo? Aquilo pode literalmente ser transformado em uma máquina de Turing que executa aquilo, certo? Então, todos os modelos de computação que a gente conhece, eles são, assim, ou é equivalente à máquina de Turing ou é menos poderoso do que uma máquina de Turing, tá? Isso tem uma implicação pragmática que eu não consigo resolver. A gente está falando de um ponto de vista conceitual aqui, certo? A gente está falando de teoria. Então, do ponto de vista teórico, eu não consigo resolver nenhum problema mais com Java do que eu consigo com Python e vice-versa, certo? Obviamente que com as bibliotecas, tal, não sei o que, vai ser mais fácil fazer com um ou com outro. Mas se você pensar direitinho, eu pego o meu programa, compilo o programa, esse programa vai ser compilado o quê? Ou Java Bytecode, ou código de máquina, não é isso? E ele vai ser executado pela máquina numa linguagem de muito mais baixo nível. Tá? Programar em Assembly, programar em Java não faz muita diferença. Do ponto de vista do problema ser resolvido. Porque são equivalentes. Tá? Não importa a linguagem que você está usando, você consegue resolver o problema. Porque você está usando um modelo que é o mais poderoso que existe. E o outro não é mais poderoso do que ele. Bom, na prática não é bem assim. Por quê? Porque a gente está falando de facilidade de resolver o problema, de API, de eu quero rodar em várias plataformas. Tem uma série de outras coisas em engenharia de software que não necessariamente estão relacionadas com a teoria pura. Mas do ponto de vista de teoria, certo? O que você faz com Java, você faz com C, você faz com Python, você faz com máquina, com código de máquina, você faz com máquina de Turing, certo? É tudo factível de ser feito do ponto de vista. Lembre-se, a gente está aqui lidando com os objetos matemáticos que representam problemas no mundo real. Então, desse ponto de vista, tanto faz. Na prática não é bem assim, tá? Mas a teoria comporta essa interpretação, tá? Bom, mas vamos ver mais alguns exemplos de máquina de Turing para a gente entender melhor como é que funciona. Então eu vou puxar aqui outra linguagem que a gente conhece, certo? Bem conhecida, que é a 0NBN, 0N1N, e ver como danado eu resolveria esse problema utilizando uma máquina de Turing, né? Então, a gente vai usar de novo uma abordagem recursiva, certo? Eu sei que a palavra vazia pertence à linguagem e eu sei que toda palavra do tipo 0W1 pertence à minha linguagem se o W pertence à linguagem. Então, se a palavra vazia aqui, ela pertence a L, eu sei que 0,1 pertence a L, não é isso? Por quê? Porque aqui eu tenho o vazio e o vazio pertence. Eu sei que 0, 0, 1, 1 pertence a L também, por quê?
porque eu já vi que isso aqui pertence, né? Depois isso aqui pertence, então 0, W1 pertence, e por aí vai. Tá? Então, como é que eu fazia com o autômato de pilha? Né? Vou botar aqui o esboço da máquina, mas como é que eu fazia com o autômato de pilha? Eu ia empilhando, tá? E aí depois eu desempilhava. Eu contava, né? E depois eu empilhava esse, depois empilhava esse, depois empilhava esse, e depois saía desempilhando para comparar, né? Aqui eu não tenho uma pilha, eu tenho uma fita, tá? Que é uma estrutura de dados muito mais interessante para mim. E eu consigo ir para lá e para cá. Então, essa palavra que está aqui, eu sei que ela pertence à linguagem se, pela minha definição, o que está aqui no miolo tiver, né? Se isso aqui for 0 e isso aqui for 1, e o que tiver no miolo tiver, eu sei que pertence. Como é que eu sei que o miolo pertence? Se o miolo do miolo pertencer, né? Se estiver no formato que eu quero, e o miolo do miolo pertencer, e por aí vai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o primeiro, vou olhar o último. Se o primeiro for 0, o segundo for 1, repito e faço com o miolo. E eu vou fazendo isso até que acaba, até que eu tenha a palavra vazia. Né? É uma forma bem simples de fazer. Então, o que é que minha máquina vai fazer? Certo? Ele vai ler o 0, vai uma para a direita e apago. Eu li um 0. Eu sei que eu li o 0. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o final da palavra. O final da palavra é esse 1, então eu vou ter que vir até o primeiro branco. Não é branco, não é branco, não é branco, e a minha maquininha está lá rodando. Não é branco. Opa, cheguei no branco, encontrei o fim. Então o que é que eu vou fazer? Vou voltar, né? Voltei 1. Aí agora, opa, eu tinha lido 0, o que é que eu espero ler no último símbolo? 1, né? Se tiver um 1, tá indo tudo bem. Então, vou ler. Li, tem 1, apago, vou para a direita. E agora, o que é que eu faria? Volta pro começo. Volto para o começo e repito, né? Então eu venho para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda de novo. Note que aqui eu estou dizendo vá para a esquerda, mas o que eu estou fazendo é leia 1, escreva 1 e vá para a esquerda. Ou seja, eu estou rebobinando a fita, né? Sem modificar o conteúdo dela. Aí cheguei aqui, que é onde eu sei que está o começo efetivamente. Opa, branco, vou para a direita. E aí eu vou fazer o quê? Vou repetir. É isso? Então eu repito a operação, vou fazer a mesma coisa, tuf, tá. Aí eu espero ter 1, mas se eu tiver o branco, significa que eu tenho a entrada vazia. Então, essa entrada eu aceito. Beleza? Então note que eu consigo ir e vir na fita, eu não vou só para um lado, eu consigo voltar, tá? Então, esse fato de eu conseguir voltar significa que a minha memória auxiliar, ela me auxilia muito mais, porque eu consigo colocar coisas no meio da fita, certo? Eu consigo ler coisas no meio e tomar caminhos diferentes na minha máquina, tá? Então, como é que a gente faria essa máquina, né? Como é que a gente construiria essa máquina? Então, eu vou começar aqui, eu preciso ver o quê? Eu preciso verificar se eu li um 0. Né? Eu quero a linguagem 0N, 1N. Então, eu vou verificar se eu li um 0. Então, se eu li um 0, beleza. Eu vou escrever um branco, né? E vou para a direita. Li um 0, escrevo branco, vou para a direita. Era isso que eu estava fazendo. Fiz isso. O meu segundo passo é o quê? Vá até o final. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer para ir até o final? Se eu ler um 0, eu vou deixar ele intocado e vou para a direita. Se eu ler um 1, eu escrevo um 0 e vou para a direita, né? Eu vou até o fim. Então eu tenho esse loop aqui, né? Loop é uma palavra perigosa aqui, certo? Porque quando a gente diz que a máquina entra em loop, eu estou dizendo que ela entrou em loop efetivamente, realmente, e não vai sair. O que eu tenho aqui é um laço controlado que tem uma condição de saída, né?
Então, quando eu chego no final, que eu tenho um branco, né? O que eu quero agora é, opa, se eu achar o branco, escreva o branco de novo e vá para a esquerda. E é o que está aqui, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou para o início, né? Então, para eu ir para o início, o que é que eu tenho? Quer dizer, vou para o início não, né? Porque eu tinha lido um zero, eu tenho que ler um 1 agora. Eu vou procurar por um 1. Se tiver um 1, eu vou escrever o branco, né? Eu vou ter que apagar esse 1. Eu vou escrever o branco e vou para a esquerda. E eu faço isso. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou, entre aspas, resetar a máquina, né? Eu vou ter que ir para a posição inicial, ou seja, enquanto eu tiver 0 e 1, eu vou para a esquerda, ou seja, eu tenho aqui um outro laço que me faz voltar para o começo. Que quando eu tenho branco, encontrei o branco, está aqui, e escrevo outro branco e vou para a direita. E aí eu posso recomeçar, tá? E essencialmente minha máquina está pronta. O que é que falta? Definir o estado de aceitação e rejeição. Faltam os estados de aceitação e rejeição, né? Então, quando é que essa máquina vai aceitar? Né? Ela vai aceitar quando ela terminar de ler a palavra, né? Vou ler outro zero, fui até o final, voltei, apaguei o 1, eu já estou no início, voltei para cá. Então, quando eu tiver nesse estado tem zero, e a palavra for a palavra vazia, significa, quer dizer, e o símbolo que tiver lá for o branco, ou seja, significa que eu não tenho nada mais na entrada, é porque eu vou aceitar, tá? Então eu boto aqui o estado de aceitação, certo? Mas tem ainda os estados, o estado de rejeição, né? Então para essa outra entrada aqui, certo? Eu tenho menos zeros do que uns, né? Então em algum momento eu vou ter um sobrando aqui, né? Eu vou tentar ler um zero e eu não vou ter o zero, eu vou ter um 1. Então, se eu esperava ler branco ou um zero e eu li um 1, certo? Eu vou rejeitar. Da mesma forma, pode ser que eu esperava ler um 1, ou seja, eu li o zero. Eu vou apagar, eu vou ler esse zero e vou apagar esse 1, né? Esse cancela esse. Aí depois eu vou ler outro zero. Então, quando eu ler esse outro zero, eu vou procurar um 1. Mas eu não vou achar um 1, o que eu vou achar é um branco. Então, se eu esperava ler um 1 aqui e achei um branco, né? Isso aqui vem para quê? Tudo de rejeição também, né? E se a gente for para essa outra situação, né? Ou seja, eu esperava ler um 1 aqui e achei um zero, tá? Eu vou vir para cá também, tá bom? Então, todas as outras coisas que não estão previstas aqui vão para esse estado de rejeição, tá? Aí note o detalhe importante que eu falei. Quando eu executar essa máquina, eu quando tentar ler o 1, quer dizer, eu vou apagar esse zero, vou até o final, depois vou voltar, né? Aí eu vou estar procurando um 1, mas eu vou achar um zero. Então, assim que eu ver esse zero, eu ver, opa, comecei em zero, terminei em zero, não pertence. Eu já rejeito, eu não preciso ler o resto da palavra. Certo? Acompanharam até aqui, né? Uhum. Então, fazer a máquina de Turing, tá? Não é uma coisa fácil, mesmo para problemas muito simples, as máquinas tendem a ser muito grandes. Essas representações de diagrama de estado, certo? Mas se você olhar direitinho, isso é uma linguagem de programação, né? Você faz coisas, assim, para fazer coisas básicas, você consegue fazer relativamente simples. Tá? É só um modelozinho, você vai tentar resolver problema, e obviamente que a gente não vai colocar o problema aqui e dizer, eu sei que é equivalente, mas eu não vou pedir para você calcular o fatorial de um número utilizando máquina de Turing. Tá? Não vai fazer muito sentido, porque tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas. E, falando em fatorial, vamos ver mais um problema, certo? Eu quero fazer uma multiplicação agora.
tá? Quero fazer uma multiplicação. A minha entrada, certo? Ela tem uma conta. E eu quero ver se essa conta está correta. Tá? É isso que eu quero ver. Tá bom? Então, minha linguagem, ela contém palavras no formato 1n vezes 1n igual a 1mn. Ou seja, eu vou ter alguma coisa do tipo 2 vezes 3 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero ver se essa conta está certa. Tá bom? Eu não consigo fazer esse tipo de coisa com autômato de pilha, mas eu consigo com máquina de Turing. Tá? Minhas máquinas de Turing me permitem fazer operações aritméticas. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Bom, primeiro eu tenho que verificar a entrada. Tá? Eu vou resolver o problema como um todo. Não vou fazer só a máquina de Turing que resolve isso. Então, eu quero aceitar, eu não devo aceitar palavras que estão no formato 1 igual, x, 1x vezes, né? Por quê? Porque isso não está no formato que eu quero. Então, a primeira coisa é ver se a palavra está no formato correto e não se a conta está correta. Não é isso? Então, essa palavra aqui, ela não vai ser aceita pela minha máquina porque a conta está errada, né? Mas, entretanto, ela está no formato correto. Então, eu vou dividir em duas partes, tá? Primeiro eu vou ver o formato, depois eu vou ver se a conta está certa, tá? Então, eu vou fazer duas rotinas. Vou dividir e vou dar a entrada de uma para... Primeiro, vou ver se o formato aqui está correto e com o resultado disso aqui, eu vou usar como entrada para uma segunda máquina que vai ver se a conta está correta. Certo? Ou seja, eu vou fazer duas máquinas e é como se cada máquina fosse um método. Beleza? Então, para eu validar a entrada, isso nada mais é do que um autômato finito, concordam? Sem expressão regular. E a expressão regular é essa aqui. 1 estrela vezes 1 estrela igual a 1 estrela. Se eu tiver 0 aqui, por exemplo, eu posso ter x igual, significando que 0 vezes 0 igual a 0. Né? Seria uma expressão válida. Então, as únicas coisas obrigatórias é o símbolo de multiplicação e o símbolo de igualdade. As sequências de uns, elas são opcionais. Mas, embora a conta possa estar errada com qualquer coisa, eu sei que o formato vai estar válido. Então, como é que eu faria isso com máquina de Turing? Bom, o autômato é muito simples, né? Leia 1, depois leia um símbolo de multiplicação, depois leia uns, depois leia o símbolo de igualdade, depois leia uns. Se isso acontecer, beleza. Agora, eu não quero fazer isso com autômato finito, eu quero fazer isso com uma máquina de Turing. O que é que vai mudar? Vocês estão escutando? Estamos aqui, escutando sim. Beleza. O que é que muda do meu autômato para a minha máquina, principalmente? Seria o que a gente escreve, o que a gente vê, coloca na Bom, máquina. além, obviamente, de eu ter que ter o estado de aceitação aqui, né, lá na frente, possivelmente vai ser um pouquinho diferente, vai mudar as inscrições das transições. É isso? Então, quando eu fizer minha máquina de Turing, eu tenho que levar em consideração que eu estou lendo e escrevendo na fita e indo para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, aqui eu vou ter... Eu não tenho que ler uma sequência de uns? Então, eu vou ler os uns, vou escrever... Toda vez que eu ler um, eu escrevo um e vou para a direita. Ou seja, eu não mexi na entrada. Né? Depois, eu vou ler o símbolo de multiplicação, vou escrever ele e vou para a direita. O que é que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo a fita e simplesmente vendo se está no formato correto. Certo? Se eu cheguei aqui,
é porque está tudo beleza, tá? Mas, se eu cheguei até aqui, certo? Quando eu ler um símbolo branco, bom, vamos executar aqui, né? Eu tenho aqui, tá, minha entrada está codificada, então eu vou ler um 1, vou para a direita, ler outro 1, vou para a direita. Aí agora eu tenho um símbolo de multiplicação, leio ele, tá aqui, né? Tá aqui. Leia x, escreva x, vá para a direita. E agora eu leio essa sequência de uns, depois eu leio a igualdade, depois eu leio mais uma sequência de uns, cheguei e tem um branco, né? Então, se eu cheguei até aqui, nessa máquina, significa que está correto. Mas eu agora preciso ver se a conta está correta. Para eu saber se a conta está correta, né? O que é que eu tenho que fazer? Para começar, eu tenho que rebobinar, né? Então, se eu ler um branco, eu escrevo o branco veio para a esquerda, e aí eu adicionei esse laço aqui na minha máquina, que eu vou fazer o quê? Vou rebobinar a fita, né? Ou seja, eu vou voltar para o início. Achei um branco, escrevo o branco e venho para um fim. Que nessa minha máquina, se eu olhar somente ela, esse estado fim é o estado de aceitação, certo? Mas eu estou fazendo uma máquina maior, né? Então, na verdade, isso aqui eu vou usar para quê? Para conectar no resto da máquina, que é quando eu vou fazer a conta. Ver se está tudo certo. Acompanharam até aqui, está tudo tranquilo. Bom, vou assumir que sim, tá? Então, vê se está no formato correto, é tranquilo, é um autômato finito, só que eu codifiquei, só que eu fiz aqui com uma máquina de Turing, não com autômato finito. Mas eu podia fazer com um autômato finito. Mas como eu estou falando de máquina de Turing, eu fiz com a máquina de Turing. Agora eu tenho que fazer a segunda parte. Eu quero ver se a conta está certa. Eu sei que está no formato correto, mas eu quero saber se a conta está certa, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Minha entrada está em alguma coisa do tipo 1 vezes 3 é igual a 6. Certo? Deixa eu fazer o seguinte aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Qual vai ser minha estratégia? Minha estratégia vai ser o seguinte. Para cada símbolo 1 que tiver aqui, certo? Eu vou remover desse lado a quantidade de símbolos que está, eu vou chamar de A, B e C, certo? Para cada símbolo 1 que tiver em A, eu vou remover a quantidade de uns que tem em B de C. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que remover esse 1. Depois que eu remover esse 1, eu venho aqui e opa, tem um 1, remove esse. Tem outro 1, remove esse. Tem outro 1, remove esse também. Certo? Aí eu volto. Já tinha apagado esse aqui? Aí agora eu tenho o quê? Tenho outro 1. Opa, tem outro 1. Vou apagar ele também. E agora? Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que... Tem um 1, removo esse. Tem um, removo esse. Tem um, removo esse. Como é que eu sei que a conta está certa? Quando eu tiver aqui, o que eu estou fazendo é 2 vezes 3 igual a 6. Certo? É isso que está codificado aqui. Eu vou transformar isso em 1 vezes 3 igual a 3. Quando eu removo um 1 aqui e removo esses 3, é isso que eu estou transformando. Né? Depois eu vou remover mais 1. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 0 vezes 3 igual a 0. Tá? Que na minha fita, ele vai estar codificado como x
igual. Então, quando eu tiver o símbolo de multiplicação, a sequência de uns e o símbolo de igualdade, sem nada depois e sem nada antes, significa que a minha conta está certa. Certo? Porque se eu tivesse alguma coisa do tipo 0, vezes igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Eu iria, no primeiro ciclo, né? Eu iria remover esses 3, depois, para remover esse, removo mais esses 3, né? E aí, no meu resultado final, seria x, igual a 1. O que está me codificando, 0 vezes 3 igual a 1. O que está errado. Não é isso? Vocês estão percebendo que, pela simples manipulação das cadeias, eu consigo fazer operações aritméticas. Verificar se as operações estão certas ou erradas, né? Nesse caso. Bom, como é que eu vou fazer isso? Tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, tá aqui, isso aqui é M, tá bom? Eu tenho M vezes N igual a P, tá bom? Então, meu M é igual a 0? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse 1, certo? E aí eu vou procurar o quê? Eu vou procurar agora pelo início do N. Tá aqui. Opa, tem um 1. Lembre que eu estou sempre num nível muito básico de operação, tá? Se vocês forem tendo problema para entender, me falem. Falem para eu tentar explicar. Então, nesse 1, eu vou ter que pegar esse 1 aqui e vou ter que apagar um aqui no final. Mas eu não posso apagar esse. E eu tenho que dizer que eu já processei ele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler um 1 e vou escrever um 1 sublinhado, para eu saber que eu já processei esse 1. E agora eu vou até o final. Cheguei no final, achei o branco, escrevo o branco, volto 1. Opa, achei um 1. Apague. Apaguei. E agora eu vou ter que voltar até onde? Eu vou ter que voltar até esse, certo? Opa, achei ele, vou ver se tem outro depois. Para pegar esse e depois apagar esse daqui também, tá? Então, cheguei. Opa, na verdade eu vim até o vezes, a minha máquina está codificada um pouquinho diferente. Achei o início do N, M vezes N, né? Aqui eu tinha M, N e P, né? Vim aqui, achei um 1, marquei ele de novo, né? Botei um 1 sublinhado, fui até o final, opa, no final, achei outro 1, apaguei. Beleza? Opa, eu tinha 2 vezes 2 igual a 4. Agora eu tenho 1 vezes 2 igual a 2. É isso que está escrito na fita, né? Aí, continuando, eu vim, aí, opa, já processei esse, opa, achei um igual. Significa que eu já processei o primeiro ciclo, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmarcar isso aqui, vou vir para o início da palavra e vou repetir. Tá? Vou repetir. E quando eu repetir esse procedimento, a gente vai ver que, bom, vocês já devem ter sentido que o algoritmo ele vai fazer com que eu tenha, no final das contas, x, 1 igual. E eu vou aceitar. Tá bom? Vocês estão percebendo que a forma como a máquina executa e a forma como você descreve um pseudocódigo são muito parecidas. Eu poderia descrever a minha máquina utilizando pseudocódigo, né? Uhum. Ou seja, em vez de eu fazer esse diagrama, isso aqui é o diagrama de estados dessa máquina de Turing,
Eu poderia dizer, leia o primeiro símbolo. Se for um 1, procure o início do N. Depois vá até o final, apague. Volte. Né? Eu consigo descrever o funcionamento da máquina com pseudocódigo. Tá bom? Eu consigo fazer isso. Vamos antecipar um pouquinho o assunto. Eu poderia fazer isso? Não sei dizer se poderia. É a pergunta capciosa. Então vamos lá. Eu posso descrever minhas máquinas de Turing, certo? Tanto utilizando a nomenclatura de baixo nível. Em baixo nível significa o quê? Significa esse diagrama de estados que está aqui. Ou eu posso fazer uma descrição de alto nível, em que eu digo como são feitas as operações, certo? Em termos de movimentação da cabeça e do que eu escrevo e leio na fita, utilizando o pseudocódigo exatamente como vocês fazem quando vão programar alguma coisa em Java ou em Python. Você pensa o algoritmo e o seu algoritmo, a primeira descrição dele é um pseudocódigo, né, em vez de fazer o código mesmo. Assim que vocês devem ter aprendido em algum momento. Então, essas duas descrições, elas, para a gente aqui, do ponto de vista da teoria, elas são equivalentes, certo? Porque máquina de Turing é o modelo mais expressivo que a gente conhece. Então, qualquer outra coisa que eu faça vai ser equivalente a ele ou menos poderoso, certo? A única coisa que eu tenho que ter cuidado é que eu não posso dar uma instrução para uma máquina de Turing de uma coisa que eu sei que ela não consegue fazer, certo? Se eu der uma instrução de uma coisa que eu sei que ela não consegue fazer, ela não vai conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer a máquina que faz. Entendeu? Então, eu não posso. Então, a única coisa que tem que ter cuidado, essencialmente, é isso. Tá? Bom, o que é que falta aqui para terminar? Né? Eu vou ter que ver. Bom, eu vou ter que fazer mais algumas verificações, mas essencialmente a máquina é essa, certo? Observe uma coisa curiosa aqui. Tá? Uma coisa curiosa. Até agora, até o momento, a gente só olhou para as máquinas, para os modelos de autômatos que a gente tem, como uma forma de determinar se uma palavra pertence ou não pertence a uma linguagem. Mas imagine que eu tenho na minha entrada X, 1. Certo? Aí eu vou dizer para a minha máquina para ela fazer o seguinte. Vou escrever em azul, tá? A cor faz parte da codificação do que está aqui. Leia o primeiro 1. Apague. Procure esse 1 aqui. Achou. Opa, vá no final, escreva 1. Volte até aqui. Ache esse. Escreva outro 1. Ache esse. Escreva outro 1. Beleza? Aí agora, desmarque. Vá para o início. Veja. Achou esse, escreva esse. Achou esse, escreva esse. Achou esse, escreva esse. Desmarque. Agora. Opa, já tem um X. Apague esse, apague esse, apague esse, apague esse. Puf. O que eu tenho na minha entrada, na fita agora, é isso aqui. Qual foi a computação que eu fiz? Multiplicação. Eu multipliquei 2 números. Então, com as minhas máquinas agora, certo? Eu consigo realizar operações e deixar na fita um resultado, certo? Um resultado que pode ser usado por outra máquina para fazer outra coisa, certo? Ou que o cara vai chegar lá, vai lá e vai olhar.
tá? Então, eu não simplesmente estou respondendo sim ou não, tá? Aqui, eu estou processando, essa máquina aceita a entrada e termina com isso aqui nas fitas. E o que eu estou interpretando é que o que está na fita é o resultado da minha computação. Tá? Então, com as máquinas de Turing, eu consigo fazer agora contas que me deixam resultados que vão ser usados por outras coisas. E não simplesmente responder sim ou não a determinadas perguntas. No final das contas, no nível mais fundamental, o que eu estou respondendo é sim ou não se a palavra pertence à linguagem, a uma determinada linguagem. Mas eu posso ter coisas a mais que me resultam, certo? Que são coisas úteis que eu posso usar para outra coisa. Né? E no final das contas, uma máquina de Turing é como se fosse um método. Então eu posso fazer várias máquinas de Turing, compor essas máquinas de Turing, certo? Para ter uma computação muito mais complicada. Tá? Todo programa de computador, no final das contas, é uma máquina de Turing que implementa uma determinada função. Tá? E todo problema no mundo real, ele é uma função. As funções que as máquinas de Turing computam, certo? Eles são abstrações dos problemas no mundo real. Estão entendendo? Então a máquina de Turing ela vai computar uma função que aquilo é mapeado em um problema no mundo real e vai me dar um determinado resultado. E cada máquina ela vai corresponder a um programa de computador, porque vai existir um programa de computador equivalente que faz a mesma coisa, ou vários programas, na verdade. Tá? Então, essencialmente, isso é a máquina de Turing. E com esse negocinho, revolucionou-se a ciência da computação. Graças a isso, a gente tem os computadores modernos hoje em dia. Certo? Tudo que um computador moderno faz, essencialmente, pode ser feito por esse modelo. Tá? Ou seja, o computador é uma máquina mais simples do que parece, né? Do ponto de vista conceitual, obviamente. Mas as máquinas de Turing introduzem um monte de outros problemas, certo? Que é o que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? A gente vai continuar o conteúdo de máquinas de Turing na próxima aula, mas o conteúdo da aula de hoje é esse, tá? Obviamente que qualquer coisa que você imagina aí que você faz com um computador, você consegue fazer com a máquina de Turing. Não é restrito a operações aritméticas ou coisas do tipo, certo? E possivelmente qualquer coisa que você vai ter muita dificuldade para resolver com um computador, você vai ter as mesmas dificuldades para resolver com máquinas de Turing, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre, vai apresentar a definição formal, não falei dela aqui hoje, mais alguns exemplos, um tipo muito particular de máquina de Turing que chama enumerador, e a gente vai falar sobre a tese de Church-Turing, certo? Que é uma das coisas mais importantes a serem vistas nesse capítulo 3. Beleza? Tem exercícios para serem feitos, além dos que eu passei. E se ninguém tiver perguntas, por hoje é só. Quer dizer, tem os exercícios ainda que eu vou corrigir. Posso passar para os exercícios? Tem perguntas? Vi agora que tu tinha respondido a pergunta, Maria. Exatamente, eu tinha feito a multiplicação. Eu posso fazer soma também. Né? É só você mudar o seu algoritmo. Posso passar para os exercícios, pessoal? Pode Sim sim, ou não? professor. Beleza. Então vamos lá. Considere a máquina de Turing abaixo e responda qual a melhor descrição para a linguagem reconhecida por essa máquina. Q0 é o estado inicial e QA é o estado de aceitação. Tá?
Então, qual é a linguagem reconhecida por essa máquina? O que é que vocês acham? Eu me lembro que eu chutei essa questão e acertei. É a letra E. NA, seguido de NB, seguido de NC. Vamos lá. Então, o que é que essa máquina está fazendo? Vamos dar uma olhadinha nela, certo? Vamos lá. Eu estou aqui no estado inicial, certo? O que eu estou dizendo é, enquanto você lê um X, escreva branco e... Bom, vamos deixar isso aqui por enquanto. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai ler um A, vai escrever um branco e vai para a direita, certo? Bom, a gente pode usar a nomenclatura D, direita, E, esquerda, ou R, right, que é direita, e L, left, que é esquerda, né? Como eu fiz isso aqui na ferramenta, a ferramenta é em inglês, a codificação está com R e com L, e não com D e E. Então, eu achei um A, certo? Escrevi um branco e fui para a direita. Depois, enquanto eu leio A's ou X, eu vou para a direita. Aí depois eu acho um B, escrevo um X, né? Aí, se eu achar um B, eu escrevo outro B e vou para a direita. Aí eu escrevi um C, achei um C. Isso aqui era para escrever um X, isso aqui está errado, tá? É CXR. Inclusive é uma coisa para ser corrigida nesse exercício. Depois eu leio 6, escrevo 6, vou para a direita, aí vou até o final, acho um branco, venho para a esquerda, ou seja, eu peguei... Ah, não, desculpe, tá certo. C, deixei o C, fui para a direita, depois, enquanto eu li 6, fui para a direita, aí fui até o final, achei um branco, aí estou aqui no último C e escrevi um branco. Enquanto eu tiver X, C, B e A, eu vou para a esquerda. Então, o que danado é que isso está fazendo? Tá? Eu estou lendo um A, apaguei o A. Depois eu li um B, substituí por um X. Depois eu li um C e apaguei esse C, que foi o último C. E aqui eu estou voltando para o início. Achei o branco, vim para a direita. E estou repetindo. Certo? Toda vez que eu leio um A, eu apago o A, substituo o B por um X e apago um C. Certo? No final das contas, se eu só tiver X, né, na minha cadeia, tá? Eu vou trocar o X pelos brancos, e aí quando eu tiver só branco, eu vou paquear. Se eu tiver qualquer outra coisa diferente de branco na minha palavra, tá? Eu vou para o estado de rejeição. Então, na prática, eu tenho a palavra AN, BN, CN. É isso aqui que essa máquina está me computando. Tá bom? Como é que vocês vão ter certeza absoluta disso? Não confiem em mim. Peguem a máquina, escrevam a máquina no JFlap e testem. Tá? Mas essencialmente é isso que está sendo feito. Linguagem das palavras são formadas por NAs, seguidos de NB e seguidos de NC. Certo? E não é comprimento maior do que 1, por quê? Porque ela aceita a palavra vazia. Tá? Então é N Ok, igual a zero. Joia? certo. Vamos para a seguinte. Deixa eu me lembrar. Quais palavras são aceitas pela máquina de Turing abaixo? Tá? Essa daí eu achei muito complicada. Pois é, aí para isso servem as ferramentas. Vocês deveriam ter pego a ferramenta, tá? Coloca a máquina na ferramenta e experimenta. E experimenta, inclusive, com as palavras que eu botei de exemplo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou explicar isso. Então, se vocês olharem para essa máquina com cuidado, tá? Olha o que é que essa máquina está fazendo. Eu estou aqui no início, tá? Estou aqui em Q0, estou no estado inicial. Se eu ler um A,
eu vou apagar esse A, vou para a direita, certo? E aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ignorando A's e B's, estou ignorando o sustenido, estou ignorando o X, e aí eu estou apagando o outro A. Só que em vez de apagar botando um branco, eu estou escrevendo um X, certo? Ou seja, eu li o primeiro A, certo? Estou começando, li o primeiro A. Então, eu vou ler A's e B's, plá, 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 plá. Aí vou ler o sustenido. Quando eu estou aqui, é a primeira vez que eu estou passando. Eu espero ler um A e trocar esse A por um X, certo? Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a esquerda até que eu tenha o símbolo branco, vou para a direita e começo de novo. Então, o que é que essa... Se você olhar aqui para baixo, certo? Quando eu leio um B, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu estou procurando outro B. E aí, quando eu acho o B, troca por um X e volta para o início. Certo? Então, o que essa máquina está fazendo, ela recebe duas palavras. Ela recebe uma palavra, na verdade, certo? Cujo formato é uma string com o símbolo do hashtag seguido de outro string. E eu estou olhando para o primeiro símbolo de cada uma dessas strings e estou vendo se são iguais. Certo? Se no final das contas eles forem iguais, certo? Eu vou ter, no início, eu vou ter apagado toda a primeira string, aí eu vou ler o hashtag, vou escrever branco, e eu espero só ter X depois. Se eu só tiver X, não tiver nem A nem B, certo? Eu vou chegar, vou ter um símbolo em branco e vou aceitar. O que eu estou procurando são substrings que são iguais, certo? Eu estou procurando palavras no formato W, W, hashtag W, certo? Se tiver nesse formato, pertence à linguagem que essa máquina aceita. Então, se a gente olhar aqui, certo? A, B, B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, certo? Aqui eu tenho 3 Bs, aqui eu tenho 4 Bs aqui, desculpe, aqui eu tenho 3 Bs, certo? Essas duas substrings separadas pelo hashtag não são iguais. Essa palavra vai ser rejeitada. Letra B. Obviamente, AABB não é igual a BBA, BBAA. Então, vai ser rejeitado também. Aqui, AABBA, 1, 2, 3, 4. AABBA, 1, 2, 3, 4, certo? AABA, BA, tá vendo? Aqui termina em BAA, aqui termina em BA. Então, não são iguais também, essa é rejeitada. Tá? A primeira foi rejeitada, né? A primeira, a segunda, a terceira foram rejeitadas, a quarta é AABB, AABBA, aí aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4 Bs também, terminando com AABABA. Então, essa aqui, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que essa primeira cadeia aqui é igual a essa segunda cadeia. Então, essa palavra vai ser aceita. Tá? AABB é igual a AABB, então vai ser aceito também, certo? AABBAA é igual a AABBAA, então isso aqui aceita também. E aqui não tem o hashtag. Não tem o hashtag, ele nunca vai executar essa transição e, portanto, não chega no QA, também não é aceito. Tá? Então, essa questão não era difícil, era mais você tentar entender o que é que a máquina fazia, e se você tentasse entender o que a máquina fazia, você só precisava olhar se as duas subcadeias eram iguais ou não. Tá? E aí você conseguia acertar. Bom, eu botei umas cadeias meio grandes de sacanagem, porque daria o trabalho para executar na mão, mas você poderia ter feito isso, reproduzido isso aqui na ferramenta e botado para rodar, certo? Então, aquela ferramenta JFlap, ela reproduz esse tipo de coisa. Então, se vocês pegarem, fizerem, não é difícil. Isso aqui tem
6, 7, 8, 9 estados. Né? Ou seja, isso aqui vocês só fazem em 5 minutos, vocês reproduzem isso aqui e botam para executar e ver o resultado. Tá joia? Mas o mais importante aqui era tentar entender o que é que a máquina faz. Por fim, derradeira questão. Uma máquina de Turing pode ter um único estado? Não. Por quê? Tem que ter um estado de aceitação e de rejeição, pelo menos. Exatamente. Então, eu disse em algum momento aqui que uma das diferenças da máquina de Turing é que a máquina de Turing tem uma diferença com relação às outras, que ele tem os estados de aceitação e de rejeição explicitamente colocados e são únicos. Né? Então, uma máquina de Turing tem pelo menos 2 estados, que é o estado de aceitação e o estado de rejeição. Tá? Ela sempre tem esses 2, mesmo que o estado de rejeição ela não esteja colocado explicitamente no diagrama de estados. E isso pode ser feito porque vai ficar pesado demais você botar todas as transições, certo? Existe esse estado e uma vez que chega lá, a máquina para. Tá? É como se fosse o estado lixo. Só que num autômato, enquanto o estado lixo ela continua executando ali naquele estado até terminar, não. Quando a máquina de Turing chegou lá, parou. Certo? Ela não executa mais. E no caso do estado de rejeição, para e rejeita, e no caso do estado de aceitação, para e aceita. Joia? Então, terminamos Beleza. aqui. A aula de hoje era isso. Dúvidas? Vocês têm dúvidas? Tranquilo, professor. Bom, É se só ninguém... analisar bem a máquina e deu para entender o conceito dela. Agora é praticar um pouco mais. Beleza, então não esqueçam, bom, a aula acabou, né? Não esqueçam, hoje está saindo nova avaliação, não deixem para fazer na última, no minuto, essa avaliação ela é mais extensa, tá? Ela tem 9 questões, embora dessas 9 questões, 5 eu considero muito fáceis, muito fáceis mesmo. Então, assim, tem 4 questões que são um pouquinho mais complicadas, vão exigir um pouquinho mais de tempo, mas bem ou mal, uma avaliação um pouquinho maior, tá? Então não deixem, dêem uma olhada pelo menos, mas não se preocupe tanto, também não está difícil não. Eu acho que esse exercício aqui foi mais difícil do que o que está a avaliação. E o conteúdo é autômato de pilha e máquina de Turing, essa primeira parte. Beleza? Então se ninguém tem dúvidas, a gente termina por aqui e até semana que vem. Até mais, professor. Tchau, Falou, tchau. pessoal. Até Professor, mais. perguntaram Oi. aí no chat se vai ter mais alguma avaliação depois dessa. Tem mais uma. Daqui a 15 dias tem outra avaliação. De fato, eu não tinha visto aqui. Foi mal. Beleza? Valeu. São 5 avaliações no total, dispensa a menor nota, certo? E, obviamente, que a média vai ser média aritmética das 4 maiores notas e eu não vou dividir 4 notas por 5, né? Que eu não sou. Doido eu até sou, mas não sou tanto não. Tá bom? Então são 5 notas, dispensa menor e a média, a nota é a média aritmética das 4 maiores. Eu ainda não refleti essa conta no AVA. A conta que está feita no AVA considera todas as notas. Eu só vou fazer isso depois da última avaliação. Tá joia? Tranquilo, obrigado. Beleza, Até mais. pessoal. Boa avaliação para vocês, bom final, boa semana, bom resto de semana para todo mundo. Falou!